Boa tarde, sejam bem-vindos, os que estão presentes aqui, os que estão participando do culto online. Que a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, domine os corações e as mentes em Cristo Jesus. A pandemia fez com que a gente usasse recursos da tecnologia, meios de comunicação, e eu comecei a ler a Bíblia e gravar mensagens, mandar através de grupos das redes sociais da igreja. É uma forma de orar. Eu me lembro que uma vez eu queria muito visitar uma irmã idosa e eu liguei para ela e disse: pastor, eu gostaria muito de recebê-lo, mas ela estava muito vulnerável. É melhor deixar passar a pandemia, né? Então a pandemia fez com que a gente percebesse a importância de usar esses meios. E geralmente de manhã, quando eu acordo, eu peço a Deus uma palavra, que seja uma orientação para a minha vida. E geralmente a oração que a gente escreve de uma oração bem curta, rápida, baseando nesta palavra que Deus coloca na mente. E hoje, quando acordei, veio à minha mente: eu não sei o que vai acontecer hoje. Ninguém aqui sabia o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Na verdade, nós não sabemos. Todos nós tomamos decisões. Que decisões certas a gente toma? Quais os conhecimentos que devem embasar as nossas decisões? Mas então me veio à mente algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, o salmista orava assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe. Provérbios diz que é próprio da nossa natureza fazer planos. Então vamos fazer planos para os dias. Não está errado, é próprio da nossa natureza. Mas a decisão certa vem do Senhor. A gente faz planos, mas as coisas acontecem diferente. Com isso eu não estou dizendo que não devemos planejar. Qual o caminho certo? Eu ouvi uma pessoa dizer que todas as religiões são boas, porque todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Todas as religiões são boas, porque todos os caminhos levam a Deus. Então eu gostaria de, nessa tarde, para a nossa edificação, para o nosso ensino, meditar em alguns textos da Bíblia. O primeiro está no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, no fim, dá em caminhos de morte. Eu vou reler. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao fim, dá em caminhos de morte. E no livro de Provérbios ainda, no capítulo 4, versículo 18, está escrito, versículo 17, ele vem falando aqui sobre o caminho do mal. E quando chega no caminho 18, ele diz: mas a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos ver outro texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João capítulo 10. Versículo 9. Palavras de Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então esse texto diz que é um caminho certo. Que há caminho que para nós parece direito, mas no fim ele dá em caminhos de morte. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente primeiro precisa de saber aonde a gente quer chegar. Segundo, a gente tem que conhecer o itinerário. No começo da década de 70, eu assumi o pastorado da igreja de São José do Rio Preto. Eu fui com algumas irmãs à cidade de Americana para comprar um tecido para fazer as togas do conjunto coral da igreja. Eu estava dirigindo o carro. Na volta, eu entendi que eu conhecia muito bem o caminho de Americana a São José do Rio Preto. E a gente pega a Anhanguera, é uma rodovia muito boa, mas para chegar a Rio Preto a gente tem que deixar a Anhanguera e pegar a Washington Luiz. Bem, o meu destino era São José do Rio Preto, mas conversando com as irmãs eu entretive e não saí da Anhanguera. Percebi que estava chegando numa cidade grande e conversei com as irmãs: parece que já estamos chegando a São José do Rio Preto. Aí uma irmã mais atenta prestou atenção, falou: pastor, está esquisito, nós estamos chegando em Ribeirão Preto. Imagine a volta que a gente deu. A gente teve que corrigir a rota para chegar a São José do Rio Preto. Então, na viagem tem que saber para onde vai, saber o caminho, porque não são todos os caminhos que levam àquele destino. Você pode ter opções, você pode ter atalhos, mas há um ditado que diz que quem procura atalho procura trabalho. Nem sempre os atalhos dão certo. Tem o caminho. E na nossa jornada para a vida eterna, nós temos o caminho certo. E a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas que no fim são caminhos da morte. Que caminho parece direito? Por exemplo, o caminho da religiosidade. Eu tenho consciência que fui criada à imagem e semelhança de Deus para a vida. Mas que o pecado foi uma queda que me levou para o mundo. E aí o destino é a morte. Como é que eu posso reconciliar com o Pai e deixar o caminho que conduz à morte para o caminho que conduz à vida? Então, algumas propostas que parecem direita. Você deve ser religioso. Você deve ler muito a Bíblia, orar bastante, frequentar a igreja, fazer trabalho na igreja, porque é isso que Deus quer, isso agrada a Deus. Isso parece direito, não é verdade? Não há erro em ler bastante a Bíblia, orar, participar dos cultos, ter atividades na igreja. Mas se nós confiarmos nisso, para chegarmos ao destino, nosso destino na eternidade,
nós vamos perceber que esse caminho, no fim, ele leva à morte. João Batista estava pregando, e ele pregava o batismo do arrependimento. Iam pessoas a João Batista, cobradores de imposto, pecadores, confessavam os seus pecados e eram batizados pelo João Batista no rio. Mas de repente João Batista ergue os olhos e se aproximam dele saduceus, que eram sacerdotes, e sacerdotes do alto clero, e fariseus, que eram muito religiosos. E João Batista olhou para eles e disse, não falou assim, filhos de Abraão, raça eleita, gente abençoada. João Batista, um profeta, olhou para ele e disse, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Vocês se acham muito bom, porque é o sacerdote, é o ministro religioso, é o fariseu, religioso zeloso. Mas, por isso vocês se acham importantes. Acreditam nisso como colocando-os no caminho certo. Mas produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer entre vocês, nós somos descendência de Abraão, fomos circuncidados. Eu, afinal de contas, sou neto, eu vou revelar, de Antônio José de Souza. Sabem quem foi? Um dos fundadores da IPI. Não comece a dizer. Vocês são pecadores. Vocês não são melhores do que ninguém. Arrependam-se. Há pessoas que se ofendem quando ouvem essa mensagem do arrependimento. Arrependam-se de quê? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, participo dos cultos. Arrepender de quê? Isso tudo parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Mas aquele caminho que parece direito, que é a caridade, fazer boas obras, fazer o bem para as pessoas. Vocês já ouviram pessoas dizer, eu faço por merecer? Eu estou tranquilo porque quando eu morrer o Pai vai me receber. Eu fiz o bem, eu ajudei as pessoas, eu pratiquei a caridade. Meus irmãos, se há uma coisa que Deus abomina, é a presunção da justiça própria. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, diz que Deus é perfeito na sua santidade, na sua justiça. E que as melhores obras de justiça que nós praticamos são como trapos de imundícia diante de Deus. Tiago, na sua carta, diz que se eu guardar todos os preceitos de Deus e praticar o bem, mas se eu transgredir um mandamento, eu me torno culpado de todos. Esse caminho parece direito, fazer o bem, caridade. Mas não em caminhos de morte. É um engano, uma ilusão. Eu já fiz omelete, né? Vocês sabem o que é omelete. Aliás, tem uma história engraçada. Uma vez a minha família estava na praia e eu fui em casa e tive que fazer o meu almoço. Aí tinha 2 ovos. Eu quebrei um e botei o sal. Na hora que fui fritar estava esquisito. Eu percebi que eu não tinha botado sal, tinha botado bicarbonato. Mas ainda restava um ovo. Falei, então eu vou fazer esse ovo. Tinha lá um arroz. E eu quebrei o ovo, mas fiquei distraído. E ele foi para a pia e vazou pelo ralo.
Então eu não fiz omelete. Mas pode acontecer você fazer omelete, por exemplo, com 4 ovos. Você quebra o primeiro, tá bom. Isso são as obras de justiça que você faz. Quebra o segundo, tá bom. Quebra o terceiro, joia. De repente você quebra um quarto que está podre, caiu lá no meio de todos. Eu pergunto, você vai fazer omelete e comer esse omelete? Tiago disse, a gente obedece os mandamentos, mas transgride um, torna-se culpado de todos. Confiar nisso, irmãos, é uma tolice. E outra coisa, se eu estou praticando caridade para alcançar méritos diante de Deus, isso, a motivação não é amor. Eu estou usando o próximo como um trampolim para eu pular no céu. É interesse. Parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Mas é um caminho certo. Jesus dizia para os discípulos, eu vou para o Pai. E vocês sabem o caminho. Aí um discípulo falou, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Como é que vamos saber o caminho? Aí Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Em João 10, 9, ele diz, eu sou a porta. Eu sou a entrada. E para que Jesus nos reconciliasse com o Pai, foi necessário, e ele fez isso por amor, que assumisse a natureza humana e, reconhecida em figura humana, ele assumiu voluntariamente a nossa dívida diante do Pai. E como a Bíblia é clara quando diz que o salário do pecado é a morte, ele morreu por nós. E quando temos consciência deste tão grande amor de Deus em Cristo, Paulo diz, Deus prova o seu amor pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais, sendo agora justificados pela graça, seremos por ele salvos da ira. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele, pela mediação dele. Ele com uma mão segura as mãos do Pai e estende a outra para nós. E quando conhecemos o grande amor de Deus revelado em Cristo e o motivo da sua morte, tomamos consciência do pecado. E a Bíblia não diz que alguns pecaram, diz todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Mas como crentes nós temos uma caminhada em Cristo. E nós começamos pela porta, que é Jesus. Ele diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, para a morte. E são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam com esta porta. Por que essa porta estreita e caminho estreito é ruim? É o caminho certo. E esta porta está colocada diante de nós. Jesus foi claro, entrem por essa porta. No livro de Deuteronômio, Deus diz, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Ele nos dá liberdade. Ele disse à multidão que o ouvia, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se ele morreu por nós, porque o nosso caminho conduzia à morte, é nesse caminho que nós encontramos a vida. E o meu pai sempre, quando conversava com a gente sobre essa vida, ele falava bem sério, a vida que verdadeiramente é vida, porque fora disso ele dizia,
tudo é ilusão. E a porta que conduz para a ilusão é larga, o caminho é espaçoso. Imagine se você está fazendo um cruzeiro no alto mar e de repente o capitão do navio diz: gente, está tudo liberado. O restaurante, bebida, podem beber o que quiser. Além daquilo que está incluso na passagem, vocês podem o que quiser, não vão pagar nada. E alguém dizer: mas que homem bom, liberou a geral. Mas é que o comandante foi informado de que aquele navio vai ser naufragado. Todo mundo vai perecer. Mas essa é a ilusão. Essa é a porta larga. Esse é o caminho espaçoso. Cabe tudo. Cabe, mas no caminho pequeno cabe todas, mas não cabe tudo. Mas é o caminho que conduz à vida. Se a gente começa em Jesus, a gente prossegue nele, porque ele é o caminho. Discipulado. Prosseguir no caminho é ter Jesus como Senhor e Mestre. E a vida de um discípulo é simples obediência. Eu era um adolescente, tive uma dificuldade com uma pessoa da família e que realmente cometeu injustiça. E como alguém de formação cabocla, daqueles que diz que não leva o desaforo para casa, eu estava lá arquitetando o que fazer. Mas eu tinha tido uma experiência com Jesus. E nessa hora eu disse: mas eu estou nele, ele está em mim. Qual que é a ordem dele? Eu era um adolescente ainda, e veio muito claro à minha mente: ame os inimigos, orem pelos que perseguem e caluniam, para que vocês sejam filhos do Pai Celestial. Porque Ele faz nascer o sol para os bons e os maus, e manda ver a chuva para os justos e os injustos. Porque se vocês amam apenas aquele que os ama, o que vocês fazem demais? Os pecadores também fazem isso. Amizade, amor, tudo por interesse, não é amor coisa nenhuma. Tudo é ilusão, vaidade. E na hora que essas palavras vieram claras à minha mente, eu procurei um lugar, me ajoelhei e comecei a orar por aquela pessoa. E enquanto eu orava, veio à minha mente: pois agora, em vez de falar mal dessa pessoa, era um parente, eu vou descobrir tudo que é bom na vida dele, quando eu vou falar com os outros, eu vou falar as coisas boas. Resultado: Jesus encheu meu coração de amor por aquela pessoa, que fez com que o nosso relacionamento fosse totalmente transformado. Prosseguir em Jesus é prosseguir obedecendo. E aí nós desfrutamos da presença. Domingo próximo passado, a mensagem do pastor Paulo enfatizou a presença, isto é, a salvação das pessoas é porque Jesus se faz presente, e Ele se faz presente através de nós. E nós temos um cântico que diz que nada há melhor do que, falhou a minha memória, estar junto. A presença. Estando em Cristo, nós desfrutamos a presença dele. E aí nós já temos vida, nós temos um alvo final da jornada, porque nós começamos nele, prosseguimos nele, e ele também é o nosso alvo. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o objetivo dos ministérios da palavra na igreja é preparar todos os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, na estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. Já estamos com Ele, desfrutamos da presença, da orientação, da direção.
algumas pessoas que influenciam a minha vida. Um pensador alemão, cristão, Bonhoeffer, ele dizia que a vida cristã é muito simples, é obediência. E ele faz uma afirmação: os cristãos estão enfrentando problemas, dificuldades. Ele diz, se for a observar, é simples a origem, é desobediência. Claro que por obediência chegou um momento em que ele não negou a Cristo. Viveu uma situação difícil. Ele teve que ficar desnudo por ordem das autoridades do seu país, e ele subiu num cadafalso e morreu enforcado. Ele foi martirizado. Mas hoje, quando nós nos lembramos de quem matou este homem, nós lembramos com o coração cheio de tristeza. Mas quem conhece um pouco a história dele, a memória dele, do seu gesto, nos encoraja para nós prosseguirmos na nossa jornada cristã, a despeito de todas as dificuldades que enfrentamos, porque quando obedecemos, Jesus disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais nada. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Quando estamos com Jesus, é o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E há momentos impressionantes nessa jornada no caminho certo, porque o versículo seguinte diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É o pastor que, conduzindo o seu rebanho, passa por momentos difíceis, encontra um oásis no deserto, onde há pasto, onde há água, e ele leva o rebanho para o banquete. Mas o lobo é sagaz, ele sabe que ali vem ovelhas, ele fica espreitando. Mas o pastor monta guarda. E por isso ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque quando estamos na presença de Jesus, nós somos guardados por Jesus. E não precisamos de temer nada. Hoje de manhã eu vi uma afirmação interessante. Há uma passagem de Pedro que diz que o inimigo anda ao nosso redor, como leão buscando quem possa tragar. Mas a pessoa que ensinava diz, mas a tradução melhor é: anda ao derredor, porque ao redor está o anjo, acampa-se o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É a presença do Cristo vivo em nós. Estando em Cristo, nós estamos no caminho certo. Fora de Cristo, a gente pode ganhar o mundo, mas vamos perder a alma. São caminhos que parecem certos, mas no fim são caminhos de morte. Essa vida nós já temos em Cristo. Quando Jesus disse: em verdade eu digo para vocês, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não diz: alguém vai ter a vida eterna. Tem a vida eterna. Porque no momento em que recebemos Cristo em nossa vida, nós já temos a vida. Agora, a nossa jornada é como Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando vai chegar o dia perfeito? Na carta aos Filipenses, Paulo falava sobre os falsos mestres. E ele disse: eu já falei para vocês, Filipenses, e agora eu falo chorando, que há muitos que andam entre vocês que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, eles só pensam nas coisas terrenas. E Paulo está falando de pregadores, de mestres, falsos mestres, que encantam as pessoas com as suas ilusões. Ele termina a sua exortação dizendo isso: mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor e Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A luz do justo, quem está em Cristo, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais
até ser dia perfeito. Eu, quando ouço, leio e afirmo essas verdades, eu fico entusiasmado. Eu já brinquei aqui dizendo que lá em Londrina a gente construiu uma casa e lá quis colocar um espelho que a gente vê o corpo inteiro. Mas para entrar no quarto tem um corredor e ela botou o espelho bem na frente. Então um dia eu brinquei com ela, mas o que você fez? Porque eu, de vez em quando eu entro aqui, olho para lá e percebo que um velhote está entrando no quarto. Às vezes eu estou olhando com ela a fotografia de quando nós nos casamos. Estamos nós dois lá. Mas eu olho bem, olho para mim, mas somos nós mesmos. Mas Paulo diz, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior, quando estamos em Cristo, renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque não atentamos para as coisas que se veem ilusórias, passageiras, mas aquelas que não se veem. Porque as que se veem, ver um velhote entrando no quarto, isso vai passar. Mas as que se não veem, o homem interior em Cristo, que se renova dia a dia, isso é eterno. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Vamos guardar e vamos viver estas lições.